Olá, turminha do segundo ano, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de arte com a professora Sheila. E hoje nós vamos continuar nossos estudos, vamos continuar falando aí de arte e vamos estudar lá na unidade 12 sobre histórias populares, lá nas páginas 90 a 97 do livro de arte de vocês, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem legal, bem interessante. Você gosta de contar histórias? Você gosta de ouvir e contar histórias para você? Você já escutou uma história que existe há muitos e muitos anos e é conhecida por muitas pessoas? Já? Você gosta de contar histórias? Hoje nós vamos falar sobre as fábulas. As fábulas são histórias populares, algumas criadas há muitos e muitos anos, que têm textos curtos e são conhecidos por muitas pessoas. Os personagens das fábulas são animais e elementos da natureza, que falam e têm ações e características humanas. Olha que legal, eu tenho certeza que vocês conhecem alguma fábula, tenho certeza absoluta. Normalmente, as fábulas têm uma moral no fim da história, ou seja, elas ensinam alguma coisa importante para quem está lendo. Por exemplo, cuidar da natureza, agir com generosidade e entre outros valores, né? Então as fábulas, elas são exatamente muito importantes. Por quê? Porque elas nos trazem ensinamentos. A escrita da fábula A Raposa e as Uvas é atribuída a Esopo, que é um grande escritor grego que viveu há muito tempo, não é? Há muitos anos. Vamos conhecer essa história? Você já conhece a história da Raposa e as Uvas? Vamos lá, vamos saber que ensinamento essa fábula traz para cada um de nós. Vamos lá, então. A Raposa e as Uvas. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar sua fome. Havia mais de 2 dias que a raposa não comia. A raposa estava muito faminta. Passando por um parreiral, a raposa viu alguns cachos de uvas pendurados nas grades de uma videira. As uvas estavam muito no alto da parreira e a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-las e chamar a atenção do caseiro. E ela estava de olho naquelas uvas. Primeiro, a raposa pulou várias vezes o mais alto que pôde, até se cansar. Frustrada, a raposa ficou pensando muito até lhe ocorrer outra ideia. Que seria essa ideia? Tentou empurrar uma pedra grande para debaixo do parreiral, mas não conseguiu. A pedra era pesada demais. Então, teve de se contentar empurrando uma pedra pequena. Subiu sobre ela e pulou várias vezes, mas não alcançou as deliciosas uvas. Estava difícil para a raposa, hein? A raposa subiu até o topo de uma árvore. Ali perto, chegando lá em cima, jogou-se para tentar alcançar as uvas tão desejadas. Mas o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. Porque a raposa não tinha asas. Ela não podia voar como ela achava que ia conseguir. Então, a raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava de todo jeito alcançar aquelas uvas apetitosas. A noite caiu e, sob a luz da lua, a raposa ficava com mais fome ainda, pois o tempo passava e ela nada conseguia. Coitadinha da raposa. No dia seguinte, viu um galho caído ao chão
e teve a ideia de colher as uvas batendo nelas para derrubá-las, mas não alcançava as uvas. Então ela jogou o galho para cima, o qual acabou caindo sobre a sua cabeça. Meu Deus, a raposa não tem sorte. Profundamente desanimada, a raposa teve que desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse a si mesma, para se consolar: aquelas uvas estavam tão estragadas, não serviam mesmo para o almoço. Moral da história: a vaidade não nos permite reconhecer as próprias limitações. Então sofremos em demasia e sem necessidade. Quem desdenha, quer comprar. Então, essa é a moral da história aí da nossa raposa e as uvas. E aqui nós vamos conhecer o nosso grandioso escritor Esopo. Ele foi um escritor que viveu na Grécia Antiga. Ele gostava de inventar histórias nas quais os animais ganhavam características e se comportavam como humanos. As histórias de Esopo sempre trazem uma mensagem para o leitor refletir e pensar sobre as suas ações, como essa que nós acabamos de contar, que é a história da raposa e das uvas. Esopo criou muitas fábulas que depois foram pesquisadas e reescritas por outros escritores, né? Como Jean, não só Jean, mas teve outros escritores também que pesquisaram e reescreveram as histórias de Esopo. Então vamos lá. Que bom conhecer sobre as fábulas, que bom conhecer a história da raposa e das uvas, mas vamos à nossa atividade de arte da semana, ok? E a atividade de arte da semana, primeira atividade está lá na página 94 do livro de vocês. Com a ajuda de um familiar, você vai pesquisar sobre as fábulas em livros e sites. Você vai escolher uma fábula, você vai escrever um resumo da fábula que você escolheu aí no seu livro, né? Aí exatamente nessa parte onde está a letra A. E na letra B, você vai criar um desenho sobre o momento que você mais gostou da história, da fábula que você escolheu, tá certo? Então essa é a atividade da página 94. Na próxima atividade, está lá na página 97 do livro. Você vai separar todo o seu material de desenho, lápis de cor, tá? Que eu quero um desenho bem lindo e bem colorido. E aí, você vai reler novamente a sua fábula, a fábula que você escolheu, e você vai criar, né, personagens através do seu desenho. Tá? Você vai criar detalhes, você vai criar caracterização dos seus personagens e vai criar um desenho da fábula que você escreveu, tá certo? Faz um desenho bem bonito, bem colorido, porque as histórias, elas precisam ter uma ilustração bem colorida, bem caprichada, tá certo? Então, estamos agora finalizando a nossa aula de arte. Que bom que vocês estiveram aqui, que bom que vocês estão participando da nossa aula. Essa é a nossa última aula da unidade, né, terceiro bimestre. Nós estaremos fazendo uma revisão de todas as aulas que eu já dei, ok? Então, até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.